Hoje nós vamos aprender sobre o básico egípcio lateral, mais conhecido como batida lateral, que consiste no deslizamento do quadril, finalizando com o impacto nas laterais. A batida de quadril pode ser executada em diversas direções. Pode ser feita no plano superior, inferior, nas diagonais. Pode ser feita também de forma mais arredondada, em movimento circular. Mas hoje nós vamos falar sobre a batida lateral, que corresponde ao plano horizontal, o plano material propriamente dito. Mas antes de prosseguirmos a nossa aula, eu quero te pedir que deixe o seu like, se inscreve, se ainda não for inscrito, ative o sino de notificações para você ficar por dentro de todas as aulas que eu for colocando aqui. Então, vamos lá ao nosso movimento. Nós falamos nas aulas passadas sobre o gradiente que define a contração e a expansão, o calor e o frio. E também falamos sobre as oscilações, que são as vibrações que definem as frequências dentro desse gradiente polar. Se você não assistiu, acesse o card. E também falamos sobre como é importante buscarmos controlar esse gradiente para alcançarmos os nossos objetivos. Mas nessa aula nós vamos definir aonde queremos chegar e como vamos determinar isso. No básico egípcio lateral, nós trabalhamos no plano material, isolando o plano intermediário, que é da cintura até o pescoço, e o superior, que é do pescoço para cima. Ou seja, nós vamos movimentar, exercer força somente no plano inferior, que é da cintura para baixo. E esse plano corresponde mais à energia da terra, às coisas mais materiais, ao plano físico, que é muito importante esse aterramento para dar base à nossa dança, à estrutura da nossa dança. Então, lembrando desse gradiente, podemos então marcar uma linha do nosso quadril em sentido lateral, mantendo o eixo como ponto zero e a direita como plano positivo e a esquerda como negativo, assim como está demonstrado na imagem. Dá uma olhadinha. Mas por que eu estou explicando tudo isso? Porque na música haverá momentos que ela vai pedir uma batida para baixo, outra para cima, outra com movimento mais arredondado, outra lateral, outra mais suave, outra mais impactante, com mais força. E nós vamos citar um exemplo mais para frente aqui na aula para entender melhor tudo isso. Enfim, nas aulas passadas então nós falamos sobre a polaridade nesse gradiente, sobre a vibração, e hoje nós vamos falar sobre qual lei de Hermes? A lei do ritmo. O ritmo está intrínseco na existência. Tudo é ritmo. A gente pode ver isso no nosso sistema planetário, no nosso organismo, no desenvolvimento da natureza. Então, para entender melhor, vamos falar um pouquinho sobre essa lei hoje. Lei do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. O Kybalion. Então, isso significa dizer que se eu exerço uma força num objeto inerte, que no nosso caso é o quadril, ele vai se deslocar, ele vai ganhar movimento, gerando mais energia, certamente. E essa energia que ele vai gerar vai ser justamente aquela que vai ficar no lado oposto, com o propósito de compensar essa alteração, esse movimento, esse deslizamento. E isso
nada mais é do que ação e reação, leis de Newton. As forças sempre existem em pares, polaridade. E por isso sempre haverá um lado oposto na expectativa de atuar. Isso dá até um medinho quando a gente pensa no que certo oposto está ali só na espreita, né, para chegar a sua hora. Então, se eu puxo o meu cérebro ventral, a minha mente ventral, que está relacionada mais aos instintos, a sensação, a carne, aquela sensação de vida, para o meu plano mais de alegria, vai ocorrer uma tendência de um momento de tristeza acontecer na mesma proporção do que eu senti aquela alegria. Você já deve ter escutado alguém dizer assim: nossa, hoje o dia tá tão bom que dá até medo de estragar alguma coisa. Geralmente acontece isso. Já ouviu alguém falar isso? Isso é a compensação da lei do ritmo. O ritmo sempre vai buscar compensar algo. Como, por exemplo, o amor e o ódio, o entusiasmo e a indiferença, a inteligência e a ignorância. E é justamente por isso que é muito importante definirmos aonde queremos chegar com o deslizamento do nosso quadril, com a nossa batida lateral. Uma vez sabendo que o ritmo está presente na nossa vida e que tudo aquilo que eu sentir de bom vai haver uma tendência a puxar o contrário depois, devemos nos fazer a seguinte pergunta: como que eu burlo essa lei? Como que eu engano a lei do ritmo? A lei do ritmo é uma coisa pontual, tá ali, não tem como fugir dele. Mas nós temos a capacidade de saber lidar com ele. Como que eu faço isso? Com contração. Com ela, eu sou capaz de cortar a minha expansão. Na hora que eu estiver expandindo algo, eu paro e defino o tamanho dos meus raios, dos meus raios atômicos. Até onde eu vou chegar com aquilo que eu estou sentindo, com aquilo que eu estou pensando, com aquilo que eu quero. Eu expando, mas eu defino um ponto que seja proporcional para me manter segura dentro da lei do ritmo. Aí você pode estar falando: nossa, mas isso é uma prisão, né? Como é que eu vou ficar o tempo todo segurando uma coisa? Segurar para não explodir ali, segurar para não explodir aqui, só por medo da lei do ritmo depois. Pois eu te digo, prisão não é você segurar. Prisão é você não saber segurar. Anota isso. Então, vamos voltar lá ao nosso gradiente, cujo qual o meu eixo é o 0 e o lado direito e esquerdo corresponde ao positivo e negativo simultaneamente. Isso porque o meu lado direito do cérebro é o meu lado emocional e ele é o que faz o meu lado esquerdo se movimentar. É como se a emoção, a criatividade, a intuição se desenvolvesse para o plano racional. O nosso próprio corpo já está transmitindo essa mensagem dessa importância entre o casamento entre os dois. E o meu lado esquerdo do cérebro corresponde ao meu lado lógico, meu lado racional, aquele que vai anotar tudo, que vai aprender tudo, o lado mais técnico. E esse lado mais de aprendizagem é o que vai mover o meu lado direito do corpo. Então, como que nós vamos marcar esse gradiente? O meu lado direito vai corresponder ao meu lado racional que virou emoção. E o meu lado esquerdo vai corresponder ao meu lado emocional que virou razão. E quem vai auxiliar nisso tudo são os nossos joelhos. Percebe a importância dessa articulação maravilhosa que foi criada por um designer
Maravilhoso? Não tem como negar esse princípio inteligente por detrás de todas as coisas, não é mesmo? Então agora que a gente sabe que nós vamos trabalhar com essa polaridade através das vibrações e na concentração, na contração, para eu definir a distância da onde eu quero chegar com os meus movimentos, vamos ver como vai funcionar na música, porque quem vai determinar a distância que nós vamos percorrer e o momento que a gente vai contrair será a própria música. Então, escute esse ritmo agora e preste bastante atenção nas suas batidas entre o dum e o tac. Você percebeu que o dum é um som mais grave? É um som que pede movimentos que venham ou de cima para baixo, com impacto em direção à terra, ou então com uma batida mais concentrada, mais contraída, mais forte. Você conseguiu perceber isso? Percebeu também que o tac, ele já pede o quê? Uma batida mais suave, ou então um movimento descontraído, que vai oscilar entre os duns. Ouça novamente e procure identificar isso. Percebeu? Então, quando eu ouvir dum na música, eu já sei que ele vai pedir um movimento, que ele está pedindo um movimento mais forte, um movimento voltado para baixo ou uma batida mais forte. Esse dum na música representa um aspecto mais masculino, mais racional. E o tac representa um aspecto mais feminino, mais intuitivo. Por quê? Porque ele é mais descontraído. Então, como que vai ficar esses movimentos na dança? A marcação entre o dum e o tac. Agora que nós aprendemos tudo isso sobre a importância de entender aonde vamos chegar e como vamos determinar esse gradiente, essa polaridade entre os lados, que podem também ser nas diagonais, nós estamos prontos para praticar o básico egípcio lateral, ou batidinha lateral, como preferir. Então, se você chegou até aqui, não deixe de curtir, por favor, se inscreva, ative os sininhos, compartilhe com as amigas que você acha que essa aula é interessante, que tem um conteúdo diferente, que eu preparei aí com muito carinho para vocês. E eu te vejo na aula prática. Super beijo e até mais!